Querido Mestre Jesus, nós te rogamos neste momento proteção e amparo, que possamos receber a energia consoladora para acalmar os nossos corações, para que possamos entender cada momento que vivemos, para que possamos renovar a nossa paciência, resiliência, que possamos, Senhor, a cada segundo que passa, nos lembrarmos que somos espíritos passando por uma experiência corporal, que retornaremos ao plano espiritual, mais puros, melhores, ainda que caminhando lentamente rumo ao Pai. Permaneça, Jesus, em nossos corações, agora e por todo sempre. Que assim seja. Olá, irmãos e irmãs queridos. Que alegria estar aqui novamente. Estou muito feliz e honrada. E hoje nós vamos falar sobre misericórdia, perdão e reconciliação. Meus irmãos, não é surpresa para nós que já tivemos muitas e muitas vidas, centenas de outras vidas. E acredito que não seja surpresa para nós que nós nunca fomos tão bons quanto somos hoje. E se nós tivermos uma honestidade muito grande a nosso respeito, nós saberemos que ainda não somos bons, não é verdade? Ainda estamos a caminho. Somos apenas aprendizes, com inúmeros defeitos, inúmeros erros e equívocos. Mas se Deus quiser, já temos vontade de aprender. Pois bem, mas então o nosso passado é carregado de tantos erros, de tantas atrocidades, tantas coisas terríveis que hoje vemos na televisão e nos deixa horrorizados. Talvez nós mesmos já tenhamos praticado, já tenhamos sido coautores de barbáries, de coisas terríveis. Bom, se já tivemos incontáveis vidas onde já fizemos coisas muito ruins e que Deus, em sua misericórdia infinita, nos permite esquecer, porque não teríamos estrutura, não conseguiríamos suportar, saber, conhecer esse passado tão doloroso. Então vocês hão de convir comigo que a cada vida terrível pelas quais nós passamos, não era por mérito nosso que Deus nos dava outra chance. Era por amor, por um profundo amor a esse filho tão errado, tão equivocado, tão endividado, que éramos nós naquele momento, naquele passado. Então nós, após tantos erros e desenganos, após termos feito coisas terríveis, atrocidades, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, olhava para nós e nos permitia novas experiências, nova chance, nova vida, nova família, num novo lugar, com novos amigos, uma nova oportunidade, onde mais uma vez nós falhamos, nós falimos,
inúmeras vezes, fizemos tantas coisas erradas. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos dava nova chance, nova oportunidade, sempre nos amando, nos permitindo, pouco a pouco, irmos trabalhando uma dureza de coração, de sentimentos secos, um terreno árido, inóspito. E hoje estamos aqui, graças à misericórdia. E a cada encarnação, nós não contamos apenas com o amor incondicional do nosso Pai maior, mas de um pastor, de um irmão, de um governador planetário, infinitamente misericordioso e amoroso, que nos espera e ampara, já há 2000 anos, aguardando os nossos tropeços, compreendendo, perdoando, compreendendo, aceitando cada um dos nossos inúmeros erros e tropeços. Todos nós, muitos, incontáveis. E nós chegamos a essa encarnação, graças a Deus, já não tão terríveis, já querendo trabalhar na vinha do Pai, querendo pôr a mão na charrua, mas mais do que isso, meus irmãos, muitas vezes iludidos, já nos acreditando bons, já nos achando pessoas incríveis, as quais os demais devem seguir. Numa dificuldade enorme para perdoar aquele que não nos segue, que não nos ouve, que não nos escuta, que não pensa como nós, porque nós estamos com a razão, nós somos bons, estamos certos e todos têm que pensar como nós. E nos esquecemos, meus irmãos, nos esquecemos que Deus nos aguarda há tanto tempo, com tanto amor e misericórdia, aguardando o tempo certo de cada um de nós, no nosso despertamento individual, nos nossos aprendizados diários, anuais, a cada vida, o tempo que levar. Mas nós, numa dificuldade enorme para perdoar, para aceitar e para termos misericórdia, nos arvoramos no direito de cobrar o nosso irmão quando conosco erra, quando falha. Quanto já erramos e falhamos. E quantas inúmeras e incontáveis vezes Deus nos perdoa e nos dá inúmeras chances para nos renovarmos, até o ponto de estarmos aqui. Quando nós aprenderemos com essa primeira lição, a primeira grande lição do nosso Pai? Quando aprenderemos a ter misericórdia também uns com os outros? Eu erro tanto, todo dia. E eu acredito
cada um aí também. E isso tem que nos trazer a profunda compreensão do nosso estado humano atual, o estado em que nos encontramos. Nenhum de nós ainda chegou no ponto de sermos verdadeiramente fraternos ou bons. Isso significa que quem é que somos nós para esperar a perfeição do outro, se nós não somos perfeitos para ninguém? Quem é que somos nós para cobrar quem quer que seja, para não perdoar quem quer que seja, o erro que for? Se, como eu já disse, nós temos um passado que nos condena, temos teto de vidro. Quem não tiver o teto de vidro, atire a primeira pedra. Jesus nos ensinou isso há tanto tempo. Nós não temos direito nem a pegar a pedra do chão, quem dirá arremessar. Então, meus irmãos, estarmos aqui hoje significa que nós somos filhos, herdeiros de uma misericórdia profunda e infinita de Deus, do nosso mestre e governador planetário Jesus, e de uma pleiade de espíritos trabalhadores incansáveis que há tanto tempo nos aguarda e trabalha por nós, zelando por cada um de nós e muito mais do que isso, nos preparando para conseguirmos nos melhorarmos. Mas eles só são o que são. Eles só têm essa bondade tão profunda porque eles têm misericórdia para conosco. Se eles não tivessem misericórdia para com espíritos tão equivocados, tão cheios de dívidas e tão errados, o que seríamos de nós? Nós não teríamos tido todo o apoio que sempre tivemos a cada vida dessas inúmeras vidas equivocadas pelas quais nós passamos. Essas centenas de vidas equivocadas, todas elas foram planejadas, alguém se organizou, alguém nos deu a mão, misericórdias e mais misericórdias nos foram dispensadas, benefícios, piedade, piedade, piedade dos nossos irmãos mais velhos, que nos ensinam há tanto tempo a amar indistintamente, a perdoar 70 vezes 7. Todas as vezes, todos os erros, todos os equívocos, os mais profundos e tenebrosos erros que tivemos. Eles nos ensinam tão profundamente uma misericórdia que nós nem compreendemos como é possível alguém perdoar erros tão grosseiros, grotescos, e eles perdoam. Perdoaram e perdoam, e nos ensinaram e ensinam. Então, meus irmãos, por que é que nós nos achamos tão superiores, tão acima do bem e do mal, onde as pessoas não podem falhar conosco, onde nós nos doemos a tal ponto de dizer, não merece que eu perdoe? Não merece. Quem nesse mundo não merece o nosso perdão? Nós precisamos dar esse perdão. É uma obrigação tão grande da nossa parte retribuirmos com amor
esse infinito amor que está por detrás de nós estarmos aqui hoje. Nós somos filhos, herdeiros de tanto amor, perdão e misericórdia, que quem é que somos nós para não perdoarmos quem quer que seja? Tantos são os irmãos que temos visto hoje com equívocos inúmeros, realizando atrocidades, com decisões extremamente equivocadas, fazendo coisas terríveis. Jesus não é o mestre que aceite o erro, acoberte o erro, endosse o erro de ninguém. Mas ele tem um profundo amor e piedade por cada um que erra. Ele disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, meus irmãos, se temos problema com alguém, que consigamos enxergar esse alguém como um irmão que precisa de ajuda, como um irmão que de repente está doente, como um irmão que precisa do nosso perdão, assim como nós, meus irmãos, precisamos diariamente do perdão do nosso Pai Maior. Ou será que tem alguém aqui que passa um dia, 24 horas, sem errar? Parabéns, se tiver esse irmão, parabéns. Mas isso é para muito poucos, porque nós, a maioria de nós, erramos muito todos os dias. Pensamentos que não devíamos, sentimentos que ainda estão em nós. Nós somos ainda esses seres limitados e pequenos. E Deus sabe o que Ele espera de nós. Não é a santidade nessa encarnação. É o esforço em domarmos as nossas más tendências. É isso que se aguarda do cristão, do verdadeiro cristão que quer seguir Jesus. O esforço em enxergar-se a si próprio e em domar-se as suas más tendências. O esforço em enxergar-se a si próprio é imprescindível para todos nós, porque é só assim nós vamos nos melhorarmos, vamos nos enxergar verdadeiramente como somos, percebendo os nossos erros, humanidade, e vamos, enfim, compreendermos o outro, compreendermos como é difícil, que tá certo, o outro errou, mas é difícil mesmo, eu também erro muito. Quem sou eu para não perdoar? Eu, que erro o tempo todo, estou sempre pedindo perdão de Deus e que dependo desse perdão do meu Pai Maior para mim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Então, quando eu conseguir enxergar a mim, e enxergar verdadeiramente a quantidade de inúmeras falhas que eu tenho, e entender profundamente o quanto eu dependo do perdão do meu Pai Maior, os erros do meu irmão deverão, e eu conseguirei, perdoar os erros do meu irmão. Porque eu direi, eu te entendo, meu irmão, é difícil mesmo, mas vamos continuar lutando.
Nós precisamos continuar lutando o bom combate no terreno íntimo do coração. O bom combate, meus irmãos, não é fratricida, não é um contra o outro, não é desembainhando a nossa espada. Embainha a espada, Pedro. Quem com ferro fere, com o ferro é ferido. Não vamos desembainhar a nossa espada da língua para ferir. Nós estamos desembainhando a espada da língua para ferir muito uns aos outros. Quem somos nós para atirar a primeira pedra? Para lutarmos uns contra os outros? Se formos verdadeiramente seguidores do Mestre, do amor, do perdão, da misericórdia, precisamos embainhar a nossa espada, soltar as nossas pedras e aprendermos a perdoar a quem quer que seja. O fato poderá não ser esquecido de nossa memória intelectual, mas será que dentro de nós, na nossa memória afetiva, na nossa memória emocional, nós não conseguiremos transformar os nossos sentimentos? Começar a orar pelos nossos inimigos, para que Deus nos ajude a transformar aquele sentimento de animosidade em um sentimento de piedade e misericórdia por alguém que precisa de piedade. Somos bichos sociais, onde precisamos nos relacionar. E as relações, elas não são fáceis. Nós vamos nos magoar. Eu sinto muito dizer isso, mas nós vamos. Sabe essa pessoa que você ama muito? Ela pode te magoar. E sabe você? Você vai magoar alguém. Mas não fazemos por mal, não queremos magoar. Paulo já dizia: o bem que quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Nós ainda somos tão limitados, meus irmãos, e vamos magoar uns aos outros. E como será isso, essa vida, nesse ambiente social? Nós, uns com os outros, que nos amamos, se nós não nos perdoarmos, se os erros e equívocos, se as mágoas, se nós vamos falhar uns com os outros, se nós vamos ferir, eu vou ferir. Isso é uma certeza. Você vai ferir, meu irmão, porque ainda não é um anjo de candura. E o que será dessas relações se nós não perdoarmos? O perdão, ele é imprescindível. Ele é mais do que necessário. Ele é essencial. Chega um momento na nossa vida que nós percebemos que uma das coisas mais importantes é a paz. É quando a gente vive em paz. A gente não quer problema com ninguém. Aos poucos a gente cansa tanto de termos problemas com os outros, meus irmãos, que a gente chega à conclusão de que a paz é ouro. É mais do que ouro. É o que há de mais importante na nossa vida. Mas essa paz tão importante, ela só é alcançada mediante perdão, misericórdia, porque nós convivemos, somos seres
falhos. Então, para que tenhamos paz, essa paz tão sonhada, no nosso lar, na nossa casa, é preciso ter perdão. E para termos paz no mundo, é preciso começar em casa. É preciso começar dentro de nós. Não tem jeito. A evolução não dá saltos. E ela começa do pequeno. O rio enorme, ele começa numa nascente pequena, gotejante. Gotas que formam um pequeno laguinho que transborda e vira aquele rio enorme, caudaloso que vai desaguar no mar. Mas começa do pequeno, das gotas. A paz que tanto queremos tem que começar aqui. Já que nunca fomos tão bons, já que temos uma história muito difícil, de vidas terríveis, de muitos erros passados, a história do mundo é uma história de muita luta fratricida, de muita luta entre irmãos, de muito derramamento de sangue, de muito ódio, de muita falta de perdão. Como seria diferente o nosso mundo se nós soubéssemos perdoar? Pensem um pouco. Como seria diferente o nosso lar se nós perdoássemos sempre, incondicionalmente uns aos outros? Não teria briga, não teria discussão, não teríamos problemas no serviço, no trabalho. Estou pedindo aqui para nós, seguidores do Cristo, ouvirmos o que Ele tem a nos dizer e colocarmos em prática. Num esforço diário, porque, creiam, não vamos conseguir facilmente. Vamos falar assim, tá bom, é mesmo. Perdoar, hein? É agora. Vou perdoar todo mundo, incondicionalmente. Aí vão chegando as falhas das pessoas. Alguém vai falar uma coisa, vai fazer outra. Nós estamos acostumadíssimos a sempre não perdoar. Então o perdão é novidade para um espírito velho, calejado de errar, que não perdoa já há muito tempo. Então, construir o perdão dentro de nós, internalizá-lo, fazer com que ele seja natural em nós, vai dar um trabalho, mas vai valer a pena. Então precisamos começar esse trabalho, arregaçar as mangas. E é um trabalho difícil, mas que a cada vitória nós vamos nos sentir tão bem. Perdoando coisas pequenas. Meus irmãos, começando do pequeno. Começando por perdoar as pequenas coisas que nós temos dificuldade de perdoar. E nós nos agastamos por pouco. Mas é aí, nesse lugar difícil mesmo, que a gente vai começar a nossa luta, o nosso bom combate. E então, meus irmãos, quando nós vermos alguém sendo execrado, massacrado, quando nós vermos alguém sendo humilhado,
que estão lançando inúmeras pedras sobre alguém, tacando impiedosamente as pedras sobre alguém, que nós consigamos conter a nossa voz e sermos alguém corajoso o suficiente para irmos contra a maré da maioria das pessoas que estão jogando as pedras. E nós vamos calar a nossa voz, deter a nossa mão impiedosa e vamos falar: misericórdia, misericórdia, perdão, perdão, perdoa. Vamos perdoar na internet. Vamos perdoar os políticos tão equivocados. Vamos perdoar 70 vezes 7. Quem somos nós para não perdoarmos? Um irmão muito querido da nossa seara, um dia, numa palestra dele, disse uma frase que eu nunca esqueci e que eu falei na palestra passada aqui. A minha diferença para desse irmão que erra e que está fazendo atrocidades, a minha diferença para ele é apenas o tempo e o espaço. Porque hoje eu posso não cometer essas atrocidades, mas ontem eu já cometi inúmeras atrocidades. Então que eu não seja mais um a atacar pedra. Que eu seja mais um a orar, a pedir a Deus clemência, a pedir a Deus pela mudança do coração duro desse irmão. Porque eu também já tive e eu precisei que orassem por mim, que me estendessem a mão, que me ajudassem. E por quê que eu não posso aprender com Jesus essa misericórdia, esse coração bondoso, brando e pacífico? Meus irmãos, mas agora eu queria fazer uma reflexão que nós encontramos ao final do capítulo sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. Lá no final, no item 19, há uma pergunta muito pertinente com uma resposta maravilhosa para a nossa reflexão. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, o fato de que nós não somos perfeitos, então, portanto, não posso repreender a pessoa que está errada, que está fazendo coisas equivocadas, o equívoco de ninguém. Eu não posso? Não, não é bem assim. É possível você ter misericórdia, ter perdão, ter brandura, mas repreender. Então vamos ler a resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então aqui, quando eu falo de vocês verem as pessoas tacando pedras, é o mero prazer de denegrir, de destruir, de maltratar, de ferir uns aos outros. É a luta fratricida a qual eu me referi na palestra. É essa a que nós não podemos fazer parte, não podemos admitir. E precisamos repreender, não só essa, mas outros erros que existem por aí, no meio social, na nossa vida, na nossa casa. Será que nós achamos tão impossível assim a convivência entre o perdão e a repreensão?
Será que é tão impossível assim? Mães e pais, tios e tias, educadores, vamos lembrar? Ora, quando um filho, um tutelado nosso, erra, nós não o perdoamos? Perdoamos, mas nós não vamos repreendê-lo? Vamos repreendê-lo. Uma coisa não impede a outra. É possível que nós perdoemos alguém, mas se fizer necessário uma repreensão, nós a faremos. Mas essa repreensão, ela não pode ser feita para denegrir, ela não pode ser feita para humilhar, ela não pode ser feita para massagear a minha vaidade, o meu orgulho, o meu milindre, ela não pode ser para saciar o meu orgulho ferido. Isso precisa ficar muito claro, profundamente dentro de nós. Porque a maioria das vezes, quando nós revidamos o que está acontecendo ali, é um orgulho ferido que nós imediatamente desembainhamos a nossa espada e ferimos o outro que nos feriu. Ao invés de calarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso milindre, pensarmos, colocarmos as ideias no lugar, analisarmos melhor a situação e conseguirmos compreender o nosso próximo naquele rompante que ele teve, naquele momento em que ele, infelizmente, se equivocou, falou algo que nos feriu, tomou uma atitude impensada. Porque não podemos ter misericórdia, porque não conseguimos ter perdão. Por uma falta de raciocínio acerca do nosso próprio sentimento. Porque se nós conseguirmos ter calma, cautela, nós vamos mensurar o melhor modo de agirmos. Nós vamos ter perdão, aquilo não vai ficar nos remoendo, ferindo, nos magoando o coração. Nós vamos esquecer aquele incidente, mas se for o caso, nós vamos falar com o nosso irmão, chamarmos no particular, e se falarmos no particular com ele sobre aquele assunto, e ele nos ouvir, nós teremos ganhado o nosso irmão. Não foi assim que o mestre nos disse e nos ensinou? Vejam, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Isso não é a repreensão? Não é uma conversa civilizada? Não é a oportunidade de se entenderem? É a oportunidade de se entenderem. Essa é a admoestação. É chamar a pessoa à reflexão sobre o que ela fez, sobre como ela agiu. Ah, Fernanda, mas e se ela não aceitar, não concordar? Perdoareis 70 vezes 7 o seu irmão. É assim. Muitas vezes fomos nós naquela situação. E ainda hoje, muitas vezes nós estamos naquela situação. E precisamos do perdão, da misericórdia. Então, vamos ofertá-la abundantemente. Não há restrição, não há limitação, não há excesso para o perdão. O perdão, ele tem que ser sempre constante, a todo instante. E não invalida a repreensão. Mas, por favor, meus irmãos, repreensão e vingança são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você revidar, é o revide, é a vingança. Outra coisa totalmente diferente é você conversar, ter um diálogo, repreender, chamar a pessoa à reflexão acerca do que foi feito. Vamos então fazer nossa prece final? Vamos nos lembrar que agora é a hora do passe, né? À distância.
Neste momento, fechemos nossos olhos, nos conectemos com a espiritualidade presente e agradecemos a Deus por cada palavra que ouvimos nesta palestra, que possamos internalizá-las, refletir e aplicar em nossa jornada, que neste momento a espiritualidade amiga nos conceda a energia necessária para o refazimento do nosso espírito, que cada pessoa que está escutando esta palestra hoje possa ser energizado, que receba dos céus o passe magnético enviado pela equipe mediúnica da SER e que as águas possam ser fluidificadas pela equipe espiritual que trabalha junto à SER. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida, pela oportunidade dos desafios e que possamos lembrar sempre que o Senhor, em sua infinita bondade, jamais nos daria um fardo maior do que conseguiríamos carregar. Que possamos nos lembrar sempre que a luz que habita dentro de cada um é capaz de mover montanhas mediante a fé e a certeza de que retornaremos ao plano espiritual muito melhores do que chegamos. Fique conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.